Salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Facão, agora sobre balanceamento, ok? Então, esse vídeo é bem complementar ao de eixos principais, né? A principal aplicação de tudo que a gente viu aí na última aula. Então é o seguinte, vamos direto ao ponto, né? A aplicação. Imagina que vocês têm um rotor aqui, né? Ele está preso a dois suportes, né? Vou chamar aqui de ponto A e ponto B. E aí, esses dois pontos, né, eles geram umas reações sobre o seu rotor, né, em direções quaisquer, não sei quais são. Então, vou falar que a força A vai ser AX na direção I, mais AY na direção J, mais AZ na direção K. E vou falar também, né, que tem o vetor B, que vai ser BX na direção I, mais BY na direção J, mais BZ na direção K. Né? Esse rotor aí está girando em torno do eixo K, né? Então vou falar que você tem um ômega, que vai ser um θ-ponto na direção K, né? Já que ele deu o ângulo θ aqui pra gente. Né? Também tem uma aceleração angular nesse caso, né? Vamos pegar um caso mais geral. Então vou falar que tem alfa, que é igual a θ 2 pontos na direção K, né? Derivada do ômega. Como o ômega está na direção K também, né? Apesar do versor ser móvel, nesse caso só tem a derivada da componente, né? Já que K vetorial K daí é zero. Então a gente tem ômega e alfa. Vou também desenhar aqui o eixo de rotação desse rotor, né? Pegar um ponto O qualquer nesse eixo, não precisa estar no meio, ok? Nesse caso aqui, eu vou assumir que o centro de massa não está no eixo de rotação, né? Claro que na maioria das vezes vai ter, mas em boa parte dos exercícios que vocês vão ver, o centro de massa não vai estar no eixo. Então, vamos pegar um ponto G aqui, qualquer, tal que G menos O seja dado por um XG na direção I, mais um YG na direção J, mais ZG na direção K. Ok? Então, esses são todos os meus parâmetros do sistema. Ok? Esse IJK, por sinal, é o sistema de coordenadas móvel. Certo? E no ponto G aqui também temos uma força-peso. Vou botar um pezinho P aqui. E a questão é assim. Até agora vocês devem ter visto só uns casos mais simples, né, em que o centro de massa está no eixo. Mas vai ter casos em que o rotor de vocês, né, o eixo de vocês, vai ter algumas assimetrias. Né? Então vai ter alguns exercícios, como o que a gente vai fazer nessa aula, que vai ter uma barra presa nessa bodega aqui. E aí o centro de massa sai do eixo de rotação. E o que acontece? Nesse tipo de problemas, costuma surgir umas reações aqui, né? Então vai surgir uns termos em A e em B que não são desejáveis. Então, o que acontece? Essa assimetria do problema vai gerar algumas cargas extras nos seus mancais, né, nos seus suportes, e isso desgasta o rotor mais facilmente. Então, a ideia do balanceamento é você conseguir anular não, né, mas reduzir as cargas aqui nos suportes A e B. E agora a gente vai ver como se faz isso, ok? Então, vamos usar basicamente tudo que a gente aprendeu até agora. Nós vamos usar teorema da resultante, teorema do momento angular, ok? Então, vamos lá. Vamos começar usando o teorema da resultante. Então, teorema da resultante. A propósito, vamos assumir que esse mancal aí tem massa M, ok? E uma matriz de inércia aí, JX, JY, essas coisas. Ok? Mas a gente vai chegar lá. Bom, o teorema da resultante me diz que a somatória das forças, né, que vai ser igual à força resultante, é igual à massa do sistema vezes a aceleração do centro de massa do sistema, né? Ou seja, o vetor força A mais o vetor força B mais o vetor força-peso tem que ser igual à massa vezes a aceleração do centro de massa. Ok? Então, vamos deixar essa equação aqui por hora. É o que a gente faz também. Vamos usar fórmula de Poisson. Fórmula de Poisson para acelerações. Né? Então, vou usar essas fórmulas entre o centro de massa e o ponto O, que a gente vai usar como polo depois. Então, vou falar que a aceleração do centro de massa
vai ser igual a aceleração do ponto O mais alfa vetorial G menos O mais ômega vetorial ômega vetorial G menos O. Como o ponto O está no meu eixo de rotação, né, ele está na pontilhada, ele está parado, então ele não tem aceleração. Mas, ao contrário dos exercícios que a gente tem feito até agora, nesse caso, nós temos aceleração angular, então não posso desprezar o termo do alfa, né? Então, a aceleração do centro de massa vai ser θ 2 pontos na direção K, vetorial o G menos O, né? Que é xg na direção I, mais yg na direção J, mais zg na direção K, mais θ ponto na direção K, vetorial. θ ponto na direção K, vetorial, mesma coisa, né? xg em I, mais yg em J, mais zg em K. E vamos fazer essa conta, né? Então, a aceleração do centro de massa, ops, não parece um G, a aceleração do centro de massa vai ser K vetorial I da J, né? Então, θ 2 pontos, xg na direção J, isso aqui parece um ponto só. Então, θ 2 pontos, xg na direção J. K vetorial J menos I, então, menos θ 2 pontos, yg na direção I. K vetorial K dá zero, mais θ ponto na direção K, vetorial, aí vamos lá, K vetorial I, J, então, θ ponto, xg na direção J, e K vetorial J menos I, então, menos θ ponto, yg na direção I. Faço esse último produto vetorial, né? Então, K vetorial J dá menos I, então, menos θ ponto quadrado, xg na direção I. E aí, K vetorial menos I dá J, né? K vetorial I dá J e K vetorial menos I dá menos J, tá? Então, menos θ ponto quadrado yg na direção J, né? Faço a conta, né? Então, juntando I com I, J com J, eu encontro que a aceleração do centro de massa vai ser na direção I menos θ 2 pontos yg menos θ ponto, menos θ ponto quadrado yg também na direção I, mais, vamos ver o que sobrou do outro lado, θ 2 pontos xg na direção J é menos θ ponto quadrado, calma, vai sair aqui, deixa eu ver na direção I, menos θ 2 pontos yg, menos θ ponto quadrado xg aqui, calma, que era para ser um x, tá, xg, aí mais θ 2 pontos xg, menos θ ponto quadrado yg, na direção J. Esse aqui sai para fora também, né? Então, fecho parênteses, e aí sim. Tá, e aí eu encontro a aceleração do centro de massa. Substituindo no teorema da resultante, ok? Então eu fico com vetor A mais vetor B mais vetor P vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, né? Então, menos θ 2 pontos yg menos θ ponto quadrado xg na direção I mais θ 2 pontos xg. Também não precisava ter esse j aqui dentro, né? Calma aí. Pronto. Menos θ ponto quadrado yg na direção J. Tá? Aí lembrando, né? Eu posso falar que esse A mais B aí, A mais B, na verdade vai ser AX mais BX na direção I, mais AY mais BY na direção J, mais AZ mais BZ na direção K. E a força-peso, vamos voltar aqui na nossa figura, né? A força-peso, então eu posso falar que P é menos mg nessa direção y maiúscula aqui, né? Yzão. Aí, tomando que esse ângulo aqui é esse mesmo θ que o x faz com o x, né?
eu posso falar que o peso vai ser menos mg. E aí vamos ver. Seria cosseno θ na direção y mais seno θ na direção x, né? Então, seno θ i mais cosseno θ j. Ok? Então, na verdade, esse a mais b mais p vai ser, na verdade, ax mais bx. Bom, deixa eu escrever de outro jeito, vai. Então, a mais b mais p. A mais b mais p vai ser igual a ax mais bx menos mg seno θ na direção y mais ay mais by menos mg cosseno θ na direção j mais az mais bz na direção k. E aí, igualando termo a termo da soma de forças com o massa vezes a aceleração, eu encontro que ax mais bx menos mg seno θ vai ser igual a menos θ dois pontos yg menos θ ponto quadrado xg. Aí também encontro que ay mais by menos mg cosseno θ vai ser igual a... opa, isso aqui vezes a massa, né? Vezes a massa. Esse outro aqui vai ser igual a massa vezes... deixa eu ver... θ dois pontos. θ dois pontos xg. Menos θ ponto quadrado yg. Né? E também encontro que az mais bz é igual a zero. Mas isso não vai ajudar muito a gente nessa demonstração, né? E aí eu encontro três equações derivadas do teorema da resultante. Deixa eu só parar o vídeo aqui rapidinho para ver se está certo. Perfeito, tudo em ordem. É só que esse aqui não é o melhor jeito de deixar essas equações escritas, né? Acho que vale a pena fazer mais um passo. Deixa eu baixar um pouco. Daí eu posso isolar os termos de A e B de um lado da equação e os termos da massa no outro, né? Então eu deixo na prática ax mais bx vai ser igual a mg seno θ menos m θ dois pontos yg menos m θ ponto quadrado xg. Opa, xg, melhor. Aí, ay mais by vai ser igual a mg cosseno θ mais m θ dois pontos xg menos m θ ponto quadrado yg. E aí também, né, por fim, o az mais bz igual a zero. Curiosidade, repara que não dá para encontrar o az, a relação entre... A relação não, né, mas não dá para encontrar os valores de az e bz só com essas equações. Também não vai dar para encontrar só com as equações... Aliás, mesmo com as equações do teorema do momento angular, tá? Então é por isso que boa parte dos exercícios que vocês forem ver de rotação em torno do eixo, os vínculos que vão estar no rotor não vão ser completos, né? Eles não vão botar reação nas três direções, pelo menos não os dois, né? Senão vai dar uma equação desse tipo aqui e fica impossível você determinar o az e o bz. Então, aí, é aí que o exercício costuma dar uma simplificada para vocês, tá? Bom, e aí vamos para o teorema do momento angular. Teorema do momento angular. Não vou sair calculando o momento e produto de inércia por aí, né? Vou assumir que esses momentos estão dados, ok? E resolver a partir disso. Então vamos calcular o momento angular em relação ao ponto O. Lembrando, né, lá do nosso desenho, que o ponto O está no eixo e, portanto, o momento angular vai ser só a matriz de inércia em relação ao ponto O vezes o vetor velocidade angular. Ok? Então, portanto, o momento angular vai ser jxx, jxy, jxz, jxy, jyy, jyz, jxz, jyz, jzz,
Tudo isso vezes o vetor velocidade angular. Lembrando que a velocidade angular está na direção k, né? Isso aqui é a rotação em torno de um eixo fixo. O vetor velocidade angular é, na verdade, 0, 0, θ ponto. Ok? E aí, desse jeito, fazendo a multiplicação matricial, né? Repare que os únicos termos que vão realmente dar algum resultado nessa matriz são os termos da terceira coluna, né? Então, o momento angular vai ser JXZ na direção I. Na verdade, vou botar um parênteses. JXZ na direção I, mais JYZ na direção J, mais JZZ na direção K, vezes θ ponto. Esse é o momento angular. Acontece. Sigo em frente e derivo o momento angular. DHO, dt. Como a base é móvel, né, essa derivada tem que levar em conta as componentes e os versores, né? Então, isso aqui é ΔHO, ΔT, mais ômega, né? Então, mais ômega vetorial HO. E aí, vamos lá. Repare que nesse caso aqui, como tem aceleração angular, a derivada do delta não é desprezível, tá? Não é nula, na real. Então, ΔHO, ΔT nesse caso, vai ser... Bom, os momentos de inércia são constantes, né? Os momentos do produto são constantes, já que eles estão seguindo... Já que o sistema de coordenadas está junto ao corpo. Então, vai ser simplesmente JXZ na direção I, mais JYZ na direção J, mais JZZ na direção K, vezes θ, vezes θ 2 pontos, ok? E aí o ômega vetorial HO? Então, ômega vetorial HO vai ser igual a, deixa eu ver, θ ponto na direção K, vetorial HO, né, aqui em cima, não vou escrever de novo. E aí vamos lá, K vetorial I, J, então θ ponto, JXZ na direção J, K vetorial J menos I, então menos θ ponto, JYZ na direção I, e aí K vetorial K dá zero. Ok? Então, juntando componente a componente, a derivada do momento angular, DHO dt, vai ser, vamos ver, JXZ vezes θ 2 pontos, menos JYZ. Θ ponto ao quadrado, na verdade θ ponto ao quadrado aqui, esqueci que tinha um θ ponto multiplicando aqui o momento angular, né? Então, θ ponto quadrado aqui no ômega vetorial HO, tá? Tudo isso aqui na direção I. Mais, aí na direção J, JYZ, θ 2 pontos, mais JXZ, θ ponto quadrado, tudo isso aqui na direção J, e por fim na direção K, JZZ, θ 2 pontos, JZZ, θ 2 pontos, aqui na direção K. Essa aqui é a derivada do meu momento angular. Deixa aqui. A propósito, não faz muita diferença para minha demonstração, né? Vai ser só um termo extra. Mas pelo menos a demonstração original que eu vi aqui, né, na apostila do professor PS, tinha um torque externo aqui, né? Eu vou botar um torque externo tal aqui, atuando nesse rotor, né? Acho que é uma demonstração não, né? Mas acho que é uma modelagem mais acurada, né? Mais fiel à realidade, já que normalmente um rotor não gira sozinho, né? Alguma coisa está gerando impulso. Então vamos botar um torque aqui na direção K também, né? Isso não muda a nossa demonstração até agora, é um momento externo diretamente aplicado, então só vai aparecer na hora que a gente vai calcular o momento externo, que por sinal é agora, né? Então, pelo teorema da quantidade de movimento angular, posso falar que o momento externo em relação ao polo O vai ser igual à derivada do momento angular, né? Na verdade seria a derivada da matriz de inércia, né? Vamos usar do jeito certo, vai. A derivada da matriz de inércia vezes o vetor de velocidade angular, né? Então, derivada de JO ômega mais M G menos O vetorial O. Como isso aqui é um exemplo de rotação em torno de um eixo fixo e o ponto O está no eixo, a aceleração do ponto O vale zero e o JO ômega é, na verdade, o HO, né? Então, o momento externo, na verdade, vai ser só a derivada do momento angular, nesse caso. Ok? O DHO dt a gente já tem, né? Então, resta a gente calcular o MO.
Então, cálculo de MO. Para calcular o MO, o que a gente faz? Bom, tem que ver que forças estão aí para gerar torque, né? Tem a força aqui no ponto A, a força no ponto B, e a força peso no ponto G, né? E o torque externo. Então, o MO, na verdade, vai ser A menos O vetorial, força A, mais B menos O vetorial, força B, mais G menos O vetorial, força peso, mais o torque externo, né? Aí vamos lá. Eu dei as coordenadas para IO, né? Putz, não tinha dado. Tá, acho que deixa eu checar aqui só como eu chamei antes. Tá, tranquilo. Basicamente, vamos assumir que o ponto... Vamos assumir não, né? Mas o ponto A e o ponto B também estão contidos no eixo, né? Uma vez que são eles que estão fazendo suporte do eixo de rotação aqui, né? Então, falar que A menos O vai ser um ZA na direção K e um B menos O vai ser ZB na direção K, né? Não vou dizer que esse é o caso mais geral, mas se o motor está bem construído, as forças estão sendo aplicadas no eixo de rotação, né? As forças dos suportes, pelo menos, ok? Então, A menos O vai ser um ZA na direção K, B menos O vai ser um ZA na direção K também, ok? Então, volto lá para baixo. Vamos lá. A menos O vetorial A vai ser ZA na direção K vetorial AX na direção I mais AY na direção J mais AZ na direção K. E aí isso aí vai ser, vamos lá, K vetorial I da J, então ZA AX na direção J, K vetorial J menos I, então menos ZA AY na direção I e K vetorial K dá zero. Mesma coisa para o ponto B, né? Analogamente, B menos O vetorial B vai ser ZB ZB vezes BX na direção J menos ZB vezes BY na direção I. Ok? Aí a gente tem, esse aqui é o termo mais complicado, né? O G menos O vetorial P. Esse aqui é o que vai dar mais um trabalhinho, né? O G menos O era XG na direção I mais YG na direção J, mais ZG na direção K. Vetorial, o peso, né, que se vocês lembram, era menos MG vezes seno θ na direção I, mais cosseno θ na direção J. Aí isso aqui vai dar, vejamos, I vetorial I dá zero, I vetorial JK, né, então, menos MG XG seno θ, não, seno θ não, cosseno θ, I vetorial JK, né, então isso aqui é K, aí mais YG vezes, aliás, J vetorial I vai dar menos K, já tem o sinal de menos, então fica mais, né, então, mais MG YG seno θ na direção K. E aí, K vetorial I da J, né? Então, menos MG ZG seno θ na direção J. E aí, K vetorial J menos I. Com o sinal de menos aqui fica mais. Então, mais MG ZG cosseno θ na direção I. Ok? E aí, por fim, tem o torque do peso aqui. Tem o torque externo, né? Que é um talzinho aqui na direção K. E assim você encontra o momento externo. O momento externo em relação ao polo O vai ser, vamos lá, termos em I. Então, menos EA AY, menos EA AY, menos EB, BY, aí outro termo em I é só o MGZ, né? Então, mais MG, ZG, cosseno θ. Tudo isso na direção I. Na verdade, acho melhor eu separar esse momento externo aqui em linhas diferentes, né? Então, mais... Vamos ver, direção J. Mais ZA. AX. AX. Mais ZB. BX.
menos mg zg seno θ na direção j. Mais, aí os termos em K, né? Nada no ponto A, nada no ponto B. Aqui no peso temos mg yg seno θ menos mg xg cosseno θ. Tinha esse, e aí mais o torque externo, né? Mais tal. Aqui na direção K. E esse aqui é o momento externo em relação ao ponto A. A demonstração tá longa, mas está acabando, gente. Já estamos chegando nas conclusões que eu quero mostrar para vocês. Ok? Enfim, temos o momento externo, né? Lembrando ali do momento angular aqui em cima, né? O DHO dt vai ser igual a, vamos ver, jxz θ dois pontos menos jyz θ ponto quadrado. Então jxz θ dois pontos menos jyz θ ponto quadrado na direção I mais jyz θ dois pontos mais jxz θ ponto quadrado. Então jyz θ dois pontos mais jxz θ ponto ao quadrado na direção J. E na direção K era só o jzz, né? Isso. Mais jzz θ dois pontos na direção K. Ok? Perfeito. E aí, né? Pelo TQMA, pelo teorema da quantidade de movimento angular, a gente iguala essas duas equações aí, né? Termo a termo. E a gente encontra o quê? Vamos lá. Eu vou trocar o sinal aqui para... Não, que seja, vamos deixar assim mesmo. Menos ZA. Não, vou trocar o sinal. Então, ZA AY mais ZB BY menos MG ZG cosseno θ vai ser igual a menos JXZ θ dois pontos menos, mais JYZ θ ponto ao quadrado. Isso é igualando a direção I. Aí, ZA AX mais ZB BX mais MG ZG cosseno θ, seno θ vai ser igual a pera, mais? Não, era menos. Pombas. E não, peraí, buguei. Eu troquei o sinal aqui em cima, né? Então era mais, menos, beleza? E aqui era... não, aqui eu não troquei o sinal, tá? Beleza, então também é menos. Então menos, deixa eu ver. JYZ θ dois pontos mais JXZ θ ponto quadrado. E aí, por fim, a última equação ali, né? MG, eu já vou botar em evidência aqui, né? YG seno θ menos XG cosseno θ mais o torque tal vai ser igual a JZZ θ dois pontos. Ok? E aí, um último passo aqui, né? Vou reordenar essas equações de um jeito a deixar as reações de um lado só, né? Então isso aqui vai ficar, vamos lá, ZA AY mais ZB BY é igual a MG ZG cosseno θ menos JXZ θ dois pontos mais JYZ θ ponto quadrado. Aqui embaixo, ZA AX mais ZB BX vai ser igual a MGZG seno θ mais JYZ θ dois pontos mais JXZ θ ponto ao quadrado. E aí, por fim, né, essa última equação aqui não tem muito termo para mexer. Vou botar só o torque na frente, né? Torque vai ser igual a menos não, vai. Então, MG XG cosseno θ menos YG seno θ mais JZZ
θ 2 pontos. Então aí você tira essas três equações do teorema da quantidade de movimento angular, ok? Para registro, isso aqui é basicamente uma dedução geral para todos esses problemas aí de rotação em torno de um eixo fixo, tá? Só que claramente não são fórmulas que vocês vão sair lembrando por aí, tá certo? Aí, vamos lá, né? Deixa eu só voltar aqui em cima, pegar as equações que eu tinha encontrado para as forças, né? Que eram essas daqui. Estou printando aqui rapidinho. Vou botar elas aqui. Então, olha, nós temos a priori essa meia dúzia de equações, tá certo? Aí uma questão. A ideia é que a gente minimize, minimize, né, e simplifique as reações externas aqui nos suportes, tá certo? Então a gente basicamente quer tirar alguns termos aqui das equações das reações em A, das reações em B, tá certo? Vamos lembrar o que a gente tem. Vamos lembrar que a gente tem poder sobre os parâmetros geométricos do sistema, né? Por poder, diga-se, eu posso construir o meu sistema de acordo com os parâmetros que eu quiser, tá certo? Então, basicamente, eu posso construir a minha barra variando a posição do centro de massa e eu posso construir também o rotor tentando ajustar os produtos de inércia, né? E os momentos de inércia, ok? Vamos examinar primeiro as equações de força. Esse termo aqui do mg seno θ, né? Do mg seno θ, do mg cosseno θ, não tem jeito. Não há construção que eu faça que vá sumir com os termos da força-peso, né? O rotor vai ter peso. Então, esses termos aqui não tem muito o que mexer. Porém, esses termos aqui com aceleração angular, com velocidade angular ao quadrado aqui, eles são dependentes das distâncias do centro de massa ao eixo, ok? Então, se eu encontro xg, se eu faço um rotor tal que xg e yg sejam zero, as equações aqui em cima ficam só dependentes do peso, ok? Aí você vai ter ax mais bx é igual a mg seno θ, a y mais by é igual a mg cosseno θ, né? E aí também você vai ter o az mais bz é igual a zero, ok? As equações aqui que eu estou à direita não são muito importantes de se lembrar, né? Você vai ter que equacionar elas no exercício de qualquer jeito. Mas vocês devem lembrar que para excluir as reações dinâmicas aqui, né? Então, esses termos aqui que estão dependendo de velocidade angular, aceleração angular, é o que a gente chama de reação dinâmica, tá? Porque ele está surgindo por conta do movimento do rotor. Para você anular as reações dinâmicas nas equações de força, você tem que fazer com que o centro de massa do rotor esteja no eixo de rotação. Notem que eu não fiz nenhuma restrição em torno do ZG, né? Então, assim, não importa em que ponto do eixo o centro de massa está. Desde que ele esteja no eixo, você não vai ter as rotações dinâmicas por conta da velocidade da aceleração angular, né? Então, por conta da rotação. Tá certo? Vale a pena mencionar para vocês, né, que esses termos aqui são basicamente alguns termos inerciais, né? Termos de aceleração azimutal e termos de aceleração centrífuga. Okay? É porque se você não bota o centro de massa no eixo, o centro de massa fica se mexendo por aí, né? Você está tendo que deslocar o centro de massa para o sistema conforme o eixo faz uma rotação. E isso é mais inércia do sistema, dá mais trabalho, né? É um F igual a ma, só que com aceleração não nula. Se você bota o centro de massa no sistema, se você bota o centro de massa no eixo, né? Então a minha continha aqui para você encontrar a aceleração do ponto G, pode reparar que todos os termos aqui vão dar zero, porque o xg e o yg vão ser zero, né? Ou, né, porque o G menos O vai estar no eixo K, junto com o alfa e o ômega. Tá certo? E aí, por fim, se eu for ver minhas equações de torque aqui, bom, não vai dar para se livrar de novo dos termos mg, né? Quer dizer, esses termos aqui já foram embora porque tinha o xg e o yg, né? Então eles já foram para zero. Tá? Então, basicamente, no momento eu estou com torque... Vou até reescrever as equações, né? Eu estou com torque é igual a jzz θ 2 pontos... E aí, não vou reescrever não, muito trabalho. E aí as duas equações aqui de cima, né? As do AY e as do AX, tá certo? E aí, de novo, nesse caso aqui, como dificilmente você vai transformar esse ZG em zero, né? Afinal, você dificilmente vai botar seu sistema de seu centro de massa num dos suportes. Embora não dê para fazer isso, o que você pode fazer? Você pode escolher produtos de inércia que vão zerar. Você pode escolher não, mas você pode montar seu eixo de forma com que os produtos de inércia sejam zero,
Ok? Se os produtos de inércia forem zero, as reações dinâmicas aqui do θ dois pontos e do θ ponto quadrado também vão para zero. Certo? E aí você fica com reações que dependem apenas do ângulo θ, né? E não das rotações. Tá certo? E não do θ dois pontos e do θ ponto quadrado. Então, outra condição que a gente vai querer é que jxy seja igual a jxe e esses sejam iguais a zero. Ok? Nesse caso, eu botei o jxy e o jxz por conta da rotação estar no eixo K. Tá certo? Se o eixo de rotação fosse diferente, fosse o eixo I, fosse o eixo J, aí os dois produtos que você ia pegar seriam diferentes. Tá certo? Então, por que está sendo o xy e o xz? Porque eles são os termos que estavam Deixa eu voltar aqui, né? Eles são os termos que estavam multiplicando o θ ponto na matriz de inércia. Se o θ ponto tivesse aqui na direção J, seria o xy e o yz que você zeraria. Se ele tivesse aqui na direção I, né, seria o xy e o xz que você ia zerar. Tá certo? Então depende de que eixo você tá usando aqui, tá certo? Né? Mas, enfim, os produtos de inércia tem que ser zero para sua matriz de inércia aqui, né, para o seu momento angular, não ter termos de produto de inércia. Tá certo? Bom, e basicamente isso aqui que a gente fez é balancear o sistema, né? Ou melhor, é encontrar as condições de balanceamento. Essa condição aqui, do centro de massa estar no eixo de rotação, é o que a gente chama de balanceamento estático. Ok? É o balanceamento referente às forças do sistema. Tá certo? E esse balanceamento aqui, que a gente faz com os produtos de inércia, é o que a gente chama de balanceamento dinâmico. Eu não sei porque você chama de força de balanceamento estático, para ser honesto, já que você está anulando reações dinâmicas conforme você faz isso, né? Mas basicamente, quais são as condições para o balanceamento, então? Centro de massa no eixo de rotação. Então, centro de massa no eixo de rotação, no eixo de rotação. E aqui, e qual que é a condição do balanceamento dinâmico? Essa vale a pena parar um pouquinho só para vocês entenderem a relevância, né? Repare que o jxy e o jxz serem zero surgem justamente para você ter um momento angular, né? Que está na direção da velocidade angular. Né? Repara que se não tiver os termos do produto de inércia, o h e o ômega são vetores paralelos, né? Eles apontam na mesma direção, na direção k. Ok? Então, vamos lembrar também que isso aí era uma propriedade de um autovetor da matriz de inércia, né? Que é quando você aplica a transformação linear sobre o vetor, ele continua apontando na mesma direção. Tá certo? Então, o que implica o jxz e o jyz serem zero? Implica que o eixo K, ou seja, o eixo de rotação, então, eixo de rotação, é um eixo principal. É um eixo principal de inércia. Essas duas condições juntas geralmente são resumidas em uma simples frase, ok? Então, balanceamento costuma ser equivalente a rotação. Rotação em torno de um eixo central de inércia. Ok? Então, se o eixo for um eixo principal e o centro de massa e ele estiver passando pelo centro de massa, ok? Então a gente fala que esse eixo é um eixo central de inércia. De inercial não, né? De inércia. Ok? Basicamente, a aula aqui é razoavelmente ignorável se você já souber o que é um eixo central de inércia, né? E aí, basicamente, eu podia resumir tudo que a gente fez até agora nessa simples condição aqui, né? Eu fiz a dedução toda para vocês, para quem está mais curioso, né? Para quem entender o que está acontecendo na matéria e tal. Mas se você está só querendo saber fazer o exercício, bom, lembra dessa condição aqui.
Se essa condição não é específico bastante, lembra das condições aqui, né? Então, centro de massa no eixo de rotação e eixo de rotação é o eixo principal. Ou seja, os produtos de inércia do eixo dão zero. Tá certo? Tá. Aí só uma coisa, né? Antes da gente ir pro exercício. Você pode pensar, tá bom, botar o centro de massa no eixo de rotação. Não é a coisa mais difícil, né? É só você construir seu rotor de certa forma. Mas aqui, os produtos de inércia, ok? Você lembra o que eu falei sobre o produto de inércia ser zero na última aula, né? Se você tem um ponto, né? Você tem um corpo aqui e você tem um ponto, você sempre consegue encontrar um sistema de coordenadas tal que a matriz de inércia seja diagonal, né? E vocês podem estar pensando, bom, então esses exercícios de balanceamento vão ser sobre eu encontrar esse sistema de eixos aqui, né? Não. Por que não costuma ser isso? A razão prática não, né? Mas a razão de vocês não fazerem isso nos exercícios é porque o sistema de coordenadas que vocês vão usar já está dado. Okay? Então vocês não vão sair procurando sistema de coordenadas por aí, tá certo? Dificilmente vai ser o caso. Eu pelo menos nunca vi, né? Se cair algum é novidade do EAD, tá certo? Mas a razão prática é que dificilmente você vai decidir também qual vai ser o eixo de rotação. Pô, o cara você foi lá no seu fabricante e pediu o seu cilindro aqui, que vai agir como rotor, vai? Como é que eu digo? Beleza. E assim, por alguma razão, talvez você vai ver em alguns exercícios, né? Vai ter algum apêndice aqui, né? Alguma coisa aderida à sua barra, que vai transformar o produto de inércia em um negócio não nulo. Você não vai ter a opção de encontrar... Assim, claro que o seu eixo de rotação definitivamente vai ser esse. Se esse aqui é um eixo principal ou não desse sistema aí, cara, paciência, certo? Se não for, aí já era, porque você não vai conseguir fazer esse negócio rodar em torno desse eixo vermelho aqui, né? Não, isso aqui foi projetado para rodar em torno do eixo do cilindro. Tá certo? Então, o que você faz nessas situações em que você quer o balanceamento, mas você não consegue rodar em torno de um eixo central de inércia? Pô, aí eu acho que o exercício descreve melhor, né? Então, deixa eu pegar o exercício aqui. E vamos lá. Aqui, direto da lista de vocês, né? Essa lista aqui tem um gabarito meio incompleto, ele vai te pedir umas 5 coisas e vai te dar a resposta de 2, ok? Mas se você acertar essas 2, provavelmente você acertou o resto, tá? Como pra você tem solução, talvez valha mais a pena resolver um da lista aqui pra esses de balanceamento. Até porque isso aqui foi bem parecido com o EP do ano passado, eu não sei se vocês fazem EP esse ano, mas se fizerem e cair parecido, bom, tamo junto. Então, 11. 2 barras de massa M e comprimento L estão ligadas a um eixo que gira com velocidade angular constante, como indicado na figura. Os volantes A e B, de massa M, raio R e espessura desprezível, estão fixados ao eixo. Considerando o sistema Azão, X, Y, Z, solidário ao volante, PETS. Determinar as reações, considerando o peso, nos mancais A e B. E B. Determinar a localização e os valores das duas massas M1 e M2 fixadas na parte externa dos volantes A e B, suficientes para balancear o sistema. Então é isso que ele está falando aqui no enunciado, né? Ao invés de você tentar fazer uma rotação em torno de um eixo, que claramente o seu produto não foi feito para girar, você vai adicionar umas massinhas pontuais aqui, né, em alguns pontos do eixo. Então, sei lá, uma massa pontual aqui, por exemplo, uma massa pontual aqui, de forma que o produto de inércia, quando você for calcular, vai acabar sendo anulado. Tá certo? Essa é basicamente a ideia. Momento de inércia você não consegue anular. Tá? O momento de inércia, conforme você vai adicionando massa no seu sistema, ele vai sempre crescendo. Isso porque um momento de inércia, JZZ, por exemplo, é a integral de x² mais y² dm. Né? Então só tem termos quadráticos aqui. Qualquer massinha que você põe vai acabar aumentando o momento de inércia, porque mesmo que o x ou o y sejam negativos, você está somando quadrados. Né? No melhor dos casos, você bota a massinha no eixo e aí ela não muda o momento de inércia. Né? O x e y são zeros. Mas esse é o único caso que não aumenta nada. Ok? Produtos de inércia, em compensação, JXZ, por exemplo, é menos a integral de xy dm, ok? Então, com uma escolha adequada de coordenadas, você pode adicionar um produto de inércia negativo aí para balancear com um positivo ou vice-versa, ok? Por isso, de certa forma, isso aí também se chama de balanceamento, ok? Num sentido mais abstrato, né? Eu ia falar poético, mas acho que abstrato é uma palavra melhor. O que você está fazendo, na verdade, é criando uma simetria
que você não vai conseguir perceber com os olhos, né? Ela não é visualmente aparente, mas eu crio uma simetria em torno das equações adicionando essas massas, ok? Né? Então, é isso. Você está corrigindo um efeito de antissimetria aí para o seu eixo de rotação aí ser central. Tá certo? Mas vamos lá, vamos resolver esse exercício aí antes. Então o item A não tem nada a ver com balanceamento, né? Em teoria eu podia pular, mas vamos lá, né? Acho que serve como uma boa revisão aí de rotação em torno de um eixo fixo, né? Um último exercício sobre isso. Então vamos lá, podemos começar pelo teorema da resultante aqui, né? Na verdade, para a gente usar o teorema da resultante, a gente vai precisar da aceleração do centro de massa, e aí a aceleração do centro de massa implica que a gente saiba onde está o centro de massa, né? Então vamos começar calculando o centro de massa primeiro. Isso aqui era para ser o eixo... Putz, pera, buguei. Isso aqui era para ser o eixo Z, se eu não me engano, né? Acho que não custa dar uma olhada rapidinho. De fato, isso aí era o eixo Z. Né? Eu quero um sistema de coordenadas no qual eu posso usar a regra da mão direita, então eu vou botar o eixo X aqui como para dentro da página, tá? Então o eixo X aqui entrando na folha, tá certo? Aí se você fizer X vetorial Y, a direção pela regra da mão direita vai dar Z. Ok? A propósito, eu não sei se eu expliquei para vocês, né? Mas eu faço questão de sempre botar um sistema de coordenadas no qual a regra da mão direita vale, né? Ou seja, que X vetorial Y dz, para que o produto vetorial do I, J e o K siga as regras que a gente está acostumado, né? Então, você falar que I vetorial J dá K, só vai dar certo se seu sistema de coordenadas seguir a regra da mão direita, né? Se ele for destrógero, acho que é o termo, certo? Então, você tem que escolher eixos tal que eles sigam a regra da mão direita para isso aqui valer, tá certo? Mas, enfim, vamos lá. Então vamos lá, vamos começar determinando a posição do centro de massa. Dá pra ver que isso aqui tá todo o sistema está no plano XZ, né? Aliás, YZ. Tá, tudo isso aqui está no plano YZ. Né? Claro que como esse disco aqui tem raio, né? Ele está entrando na página, mas é simétrico, né? E as barras sim, as barras estão no plano YZ. Então eu já posso falar assim, só por inspeção, que o XG vale 0. Ok? Então temos que calcular o YG e o ZG. Então vamos lá. Cálculo do YG. Então, massa do disco A, vou chamar isso aqui de disco 1, disco 2, aí barra 1, barra 2, ok? Então, YG vai ser massa do disco 1, então emissão, vezes Y do centro de massa do disco 1, que é 0, ok? Aí, mais massa do disco 2, vezes Y do centro de massa do disco 2, que também é 0, ok? Mais massa da barra 1. Ele fala que a barra média barra tem massa mzinho, legal? Então, mzinho vezes. Qual que é o y do centro de massa disso daqui? L, né? Ele está numa altura L. Então, mzinho vezes L. Mais massa da barra 2 vezes centro de massa da barra 2, né? Que está numa altura L sobre 2. Tudo isso dividido pela massa total, que é 2mzão mais 2mzinho. Aí se eu fizer essa conta, ela vai dar 3L sobre 4 vezes mzinho sobre mzinho mais mzão. Que isso aqui vai ser o y do centro de massa. E aí, né, para o z do centro de massa, ZG, aí eu faço massa do disco 1 vezes posição do centro de massa do disco 1, né, z do disco 1, 0. Mais massa do disco 2 vezes coordenada z do centro de massa do disco 2, 3L. Mais massa da barra 1 vezes coordenada z do centro de massa da barra 1, que é L sobre 2. Mais massa da barra 2 vezes coordenada z do centro de massa da barra 2, que é L. Tudo isso dividido pela massa total. 2mzão mais 2mzinho. Então isso aqui vai ser, deixa eu ver, 3L vezes mzão mais 3L vezes mzinho sobre 2 dividido por 2mzão mais 2mzinho. Tá, vou botar um 3L sobre 4 em evidência. E aí eu encontro que o ZG vai ser 3L dividido por 4, né? Então vou multiplicar por 2 em cima e embaixo para ter um 4 embaixo, ok? Vai ficar 2mzão mais mzinho dividido por mzão mais mzinho. É isso, né?
Perfeito. Isso aqui é o Z do centro de massa. Então, se eu for escrever um vetor G menos A, né? Então, meu vetor G menos A. Já adianto que quando eu for escrever o teorema do momento angular, eu vou tomar o ponto A como polo, né? Porque daí eu desprezo as reações aqui no ponto A. Então, o G menos A vai ser 3L sobre 4 vezes... Posso até botar 1 sobre Mzão mais Mzinho em evidência. E aí vai ficar... Deixa eu ver. Mzinho na direção J mais 2Mzão mais Mzinho na direção K. Esse aqui é o nosso G menos A. Então, vou deixar isso aqui. Aí vamos lá. Teorema da resultante. Então, teorema da resultante. Ou seja, somatória das forças. Então vamos lá. Que forças estão atuando aqui nesse disco? Bom, tem a força peso no centro de massa, né? Então, onde está o centro de massa mesmo? Tem coordenadas em J e em K, né? Então, sei lá, um Mzinho aqui. Putz, pior que eu nem sei. Não, ele deve estar... sei lá. Vou botar um centro de massa aqui, né? Eu acho que a posição está errada. Eu acho que ele está entre a barra e a metadezinha da barra, mas que se dane. Com a força peso aqui. Aí nós temos, pontuar uma articulação, então ele gera força, não gera torque. Então nós temos a força A. Opa. Então temos a força A aqui. Tal que a força A vai ser XA na direção I, mais YA na direção J, mais EA na direção K. Ok? E aí, temos a força em B. Reparem que o vínculo aqui no ponto B é um anel. Anel não gera força na direção do seu eixo. Ok? Então, vou botar uma força B aqui. E essa força B só tem componentes X e Y. Então, B vai ser XB na direção I, mais YB na direção J. Repara, né, que é aquele negócio que eu falei. Não vai ter um termo ZB, porque com as equações que a gente tem, seria impossível de determinar ZA e ZB. Se você tivesse as duas variáveis, ok? Então, nesse caso, ele está falando que o ZB já é zero, para que seja possível você calcular o ZA, ok? A propósito, mais uma coisa. Normalmente, você teria que descrever a força-peso como... não como variável, né? Mas como o sistema de coordenadas é móvel, as direções as componentes no sistema de coordenada móvel da força-peso iam variar, né? Iam depender de seno e cosseno do ângulo de rotação intrínseca, né? De rotação em torno do próprio eixo. Ou seja, iam depender do θ aqui, que nem foi na nossa demonstração aqui no começo da aula. Só que nesse caso aqui, ele não te deu o ângulo θ, não te deu nada para descrever isso, então o que você vai falar? Você vai encontrar as reações dos mancais A e B nesse instante, né? Então no instante que está representado na figura, tá certo? Normalmente ele precisa te indicar que ele quer no instante para você poder fazer isso, tá? Mas você não consegue calcular em função do tempo isso, você tem que calcular só nesse instante mesmo, porque ele não te deu nenhum ângulo de rotação, tá certo? Tá, então temos a força A, aliás, tem o termo A, tem o termo B, e aí tem a força peso também, né? Que vai ser massa total, então, 2 vezes Mzão mais Mzinho, vezes gravidade. Na verdade, eu vou botar menos 2 e botar isso aqui na direção menos J. Eu vou botar menos 2 na direção J, né? Faz sentido de acordo com o meu desenho? Deixa eu ver. Y para cima, peso para baixo. Perfeito. Então, essa vai ser minha força peso. Tem mais alguma força que eu estou perdendo? Não, deve ser isso mesmo. Bom, e aí, vamos lá, né? Somatório das forças, então A mais B mais P vai ser igual a massa total, né? Então, opa, calma aí, sai. 2 vezes Mzão mais Mzinho vezes a aceleração do centro de massa, né? AG. Ok? A aceleração do centro de massa, AG, fórmula de Poisson, né? Vai ser igual a aceleração do ponto A mais alfa vetorial G menos A mais ômega vetorial ômega vetorial G menos A. Tira esse termo, né? O ponto A é ponto fixo, então não tem aceleração.
A velocidade angular era constante, então não tem aceleração angular. Só sobra esse termo. Lembrando que o ômega está na direção k. Ok? Então, ômega k. Opa, então ômega. Sai. Então, o ômega vetorial g menos a vai ser um ômega k vetorial, nem lembro mais o resultado ali, né? 3L sobre 4. Então, peraí, 3L sobre 4 vezes 1 sobre mzão mais mzinho vezes, o que era? M na direção J, mais 2mzão mais mzinho na direção K. O termo em K vai para zero, né? K vetorial K vai dar zero. Então, isso aqui vai ser K vetorial J dá menos I, né? Então, menos 3L. Bom, 3 ômega L, vai. Então, 3 ômega L sobre 4 vezes... O único termo que não vai para zero é o J, né? Então, vezes mzinho sobre mzão mais mzinho na direção I. Isso aqui vai ser o ômega vetorial G menos A, né? Quando você faz isso, vetorial ômega, então, ômega K vetorial menos 3 ômega L sobre 4 vezes mzinho sobre mzão mais mzinho na direção I. Você manda isso aqui para a direção K vetorial I, J. Então, isso aqui fica menos 3 ômega quadrado L sobre 4 vezes mzinho sobre mzão mais mzinho na direção J. Isso aqui vai ser a aceleração do ponto G. Vou circular aqui. E aí, bom, vamos para o equilíbrio de forças, né? Vamos para o teorema da resultante. A mais B mais P, de acordo com o que eu escrevi das forças ali em cima, né? Vai ser, vamos lá. Em I nós temos XA e XB. Então, XA mais XB na direção I. Em J, nós temos YA, YB e a força peso, né? Então, YA mais YB menos 2 vezes, M não, vezes Mzão mais Mzinho, G. É isso, né? Isso, perfeito. Na direção J. Mais ZA na direção K. Ok? E aí, igualando termo a termo, a gente chega aqui. XA mais XB vale zero. Nós chegamos aqui. YA mais YB menos 2 vezes Mzão mais Mzinho. G é igual a menos 3 ômega quadrado L sobre 4 vezes Mzinho sobre Mzão mais Mzinho, né? Isso aqui é o termo AG, vezes a massa, né? Então, vezes 2 vezes Mzão mais Mzinho. Ok? Na verdade, dá para cortar isso aqui, dar uma simplificada. Aí eu fico com YA mais YB. Vai ser, vamos ver, corta esse 4 aqui com esse 2, sobra 2 aqui embaixo. Então vai ser 2 vezes Mzão mais Mzinho. G menos 3M ômega quadrado L dividido por 2. É isso? Menos 3M ômega quadrado L sobre 2. Isso mesmo. E aí a gente chega nessa equação aqui dos Ys. Então, tem uma equação do x aqui, que é importante, tem a equação dos y. E aí também, né, a gente chega aqui, o ZA na direção K vale zero. Então, encontramos uma reação. E aí? Bom, isso é o que o teorema da resultante pode nos fornecer. Aí vamos para a nossa segunda fonte de equações, né? O teorema do momento angular. Teorema do momento angular. Esse aqui vai se mostrar um pouquinho mais difícil, né? Então, eu vou só pegar a figura do exercício, calma aí. Rapaz, nós já estamos há 1 hora fazendo... Já estamos com 1 hora de vídeo aqui. Tá começando a virar uma aula de mecânica de verdade, sabe? Mas enfim. Vamos lá, pega a figura do exercício aqui. E aí, vamos lá. Nós temos que calcular a matriz de inércia disso.
Vamos lembrar da propriedade da matriz de inércia, né? Então, a matriz de inércia total, nós vamos tomar em relação ao polo A, né? Então, JA vai ser, na verdade, a matriz de inércia do disco D1 mais a matriz de inércia do disco D2 mais a matriz de inércia da barra 1 mais a matriz de inércia da barra 2. Ok? Então, na prática, a gente tem que calcular as 4 matrizes de inércia e somar tudo para chegar na matriz de inércia final. Ok? Lembrando, né? Disco 1, disco 2, barra 1, barra 2. Ok? Na verdade, como isso aqui é uma rotação em torno de um eixo fixo, você não precisaria calcular a matriz de inércia inteira, né? Bastava calcular a última coluna. Mas vamos aproveitar a chance aqui para treinar a calcular a matriz de inércia. Ok? Vamos começar pela do disco 1. Então, JD1 em relação ao ponto A, tá? Eu estou omitindo a anotação do ponto A, porque já tem a anotação de qual corpo eu estou falando, mas saibam que as matrizes de inércia que eu vou calcular agora são todas em relação ao polo A. Ok? Então, do JD1. Vamos lembrar do que eu falei no último vídeo, né? Isso aqui, os eixos X, Y e Z, são eixos principais do disco D1. Né? Lembrando que o eixo X está aqui, né? Entrando na folha. Ok? Repare que eles são eixos principais, né? Eixo Z é um eixo de simetria aqui do disco, né? Então ele é principal. E aí também quaisquer eixos no plano do disco são principais, ok? Então essa matriz de inércia do disco D1 já é diagonal, ok? Repara, nós não saímos procurando eixos de inércia aqui, mas nós percebemos que os eixos que ele nos deu são principais, ok? É bom vocês terem essa percepção aí, para não ter que sair calculando produto, produto de inércia à toa, tá? Do disco é particularmente importante vocês saberem quais são os eixos principais, tá? Até porque não são muito difíceis, né? O eixo central, né? O eixo de simetria, né? E aí quaisquer eixos no plano do disco. Tá. Então os produtos de inércia dão 0 e os termos dos momentos de inércia. Bom, em relação ao eixo central, né? O eixo Z, a gente sabe que é mr² sobre 2, tá? E aí nos outros é mr² sobre 4. E aí, essa é a matriz de inércia do disco D1. Ok? Aí do disco D2, eu vou usar o teorema dos eixos paralelos, né? Então vamos lembrar do teorema dos eixos paralelos. Ele me diz que J em torno de um ponto qualquer aqui, né? Então, J em relação ao polo O vai ser igual a matriz de inércia em relação ao centro de massa. Opa, igual não. Mais a massa do corpo, né? E aí vamos lá. Delta y² mais delta z². Aí, menos delta x, delta y. Menos delta x, delta z. Menos delta x, aliás, menos delta y, delta z. Aí aqui vinha delta x² mais delta z². E aqui no final vinha delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado, ok? E aí o resto você completa por simetria, tá certo? Então, vou só botar uns pontinhos aqui, simetria, simetria, simetria. Tá certo? E aí, vamos a esse teorema, né? Para calcular a matriz de inércia do disco D2. Então, eu posso falar o quê? Que a matriz de inércia do disco D2, JD2, vai ser, na verdade, repara que assim, eu posso falar que o JD2 é igual ao JD1, né? Aliás, eu posso falar que a matriz de inércia do segundo disco é, na verdade, eu usando o teorema dos eixos paralelos no primeiro disco, né? Então eu posso imaginar que eu estou deslocando o primeiro disco aqui para a posição D2 e usar os eixos paralelos nele para ver como fica, tá? Então, vezes massa do disco, vezes... Vamos só calcular os deltas, né? Então, repara. Vou até explicar de novo, né? Eu estou calculando a matriz de inércia do disco D2, imaginando que eu estou jogando o D1 para cá, né? Então, eu estou calculando, na verdade, o momento de inércia do disco D1 em relação a esse ponto aqui, e usando o teorema dos eixos paralelos conforme eu faço isso, tá certo? Então, é mais massa vezes... Vamos ver quais são os deslocamentos. Bom, o disco D1 indo para a posição de D2, ele só vai ter deslocamento na direção Z, né? Então, para esse eixo paralelo aqui, nós temos Δx é igual a Δy é igual a 0, e aí um Δz igual a 3L.
O fato de ΔX e Y serem zero, zera todas as contribuições dos produtos de inércia, né? E além disso, zera a contribuição aqui nesse último termo. Então é só, na verdade, M vezes... Aí, olha só. Zero isso aqui também, zero isso aqui também. Opa, 3L não, né? 9L quadrado, 9L quadrado, e aí o resto é tudo zero. E aí, bom, você vai chegar no D2. Nossa, esse parênteses ficou muito feio. Esse colchete aí ficou bem feio. E aí, bom, você vai encontrar que o JD2, na verdade, é... Vamos ver. O que era antes? MR quadrado sobre 4. Tá. Então, MR quadrado sobre 4 mais 9ml quadrado, MR quadrado sobre 4 mais 9ml quadrado, e aí MR quadrado sobre 2. E o resto é tudo zero. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Temos nossa segunda matriz de inércia. Repare que como que é importante é a terceira coluna, né? Só que nem era importante você fazer eixos paralelos para esse disco. Estou usando aqui mais como oportunidade para vocês treinarem um pouco. Tá certo? Deixa eu circular o do D1 também, né? É importante. Opa. Saiu feio, calma aí. E aí, bom. Tá. E aí, resto das barras, ok? Então, vamos lá. J da barra B1. J da barra B1. Para a barra B1, vou usar eixos paralelos também, né? Para B1 e para B2 eu vou precisar usar os eixos paralelos. Mas então vamos lá. Imagina que eu estou calculando em relação ao centro de massa da barra, a matriz de inércia dela, né? Em relação a esse centrinho de massa dela. Como que seria? Bom, dá para ver, espero eu pelo menos, dá para ver que... Eu apaguei o que eu não devia. O que eu apaguei aqui? Esse traçado. Beleza. Então, olha só. Imagina que eu estou calculando a matriz de inércia em relação a esse ponto aqui, né? Então, com eixos aqui nessas direções. Tá certo? Acho que dá pra ver por simetria que os produtos de inércia são zero, né? Afinal, nesse ponto aqui que eu estou calculando, o y vale zero, o que já zera dois termos dos produtos de inércia, tá? E aí tem toda aquela simetria de mais xe menos... Aliás... Não, pera. Ah, tá. Realmente, não é que o y vale zero, não. Tá. Ah, não, realmente. Nesse ponto o y vale zero, e aí o x também vale zero. Tá? Isso já zera todos os produtos de inércia. Ok? Então, aí a barra vira... a matriz de inércia da barra em relação ao centro de massa está automaticamente diagonalizada, né? Então, peraí, acho que ficou meio confuso, né? Então, só explicando de novo. Se eu imagino que eu estou calculando a matriz de inércia em relação ao centro de massa da minha barra, né, com o meu sistema de coordenadas aqui, o x vale zero, né? E o y também vale zero. Isso porque a barra está disposta no eixo z. Isso zera os outros dois termos. X vale zero, y vale zero. Produtos de inércia que ou dependem de x ou de y vão todos para zero. Tá certo? E aí só sobra os termos dos momentos de inércia, né? E de uma barra, eu imagino que vocês se lembrem, em relação ao próprio eixo vale zero, né? Então, peraí, zero para os produtos. Zero para os produtos. E aí, momento de inércia em relação ao próprio eixo vale zero. E em relação aos outros eixos, ml quadrado sobre 12. Esse era o JB1. Em relação ao centro de massa, né? Mas você tem que fazer o deslocamento por conta do teorema dos eixos paralelos. Ok? Qual vai ser o deslocamento dessa vez? Bom, você vai ter um... Você está indo daqui para cá, né? Então você tem, na verdade, um delta y, que vale menos L, e um delta z, que vale menos L sobre 2. E um delta x valendo zero. Ok? Então, se o Δx vale zero, já posso zerar os termos aqui que tem um Δx multiplicando. Então, 0, 0, 0, 0. Ok? Aí o termo do produto de inércia é menos ΔY ΔZ. Então, menos L vezes menos L sobre 2. Então, isso aqui vai dar menos L quadrado sobre 2. Menos L quadrado sobre 2, menos L quadrado sobre 2. E aí faltam os momentos de inércia, né? Então, o primeiro termo é... deixa eu ver. O Δx que vale zero, né? Então, o primeiro termo é Δx quadrado, Δz quadrado. O que vai dar L quadrado sobre 4 mais L quadrado. 5L quadrado sobre 4. O termo aqui do meio, dos momentos de inércia, é Δx quadrado mais Δz quadrado. Ou seja, L quadrado sobre 4.
L quadrado sobre 4. E o último termo aqui vai ser... aqui, Δx quadrado mais Δy quadrado. Δx vale 0, Δy menos L. Então isso aqui... Opa, errei. Ih, estraguei o zoom do negócio. Calma aí. Sai. Melhor. E aí o último termo aqui vai ficar L quadrado. Certo? E aí por fim, então, meu JB1. JB1 vai ser igual a... vamos ver. 5 quartos mais 1 sobre 12. Isso aqui é 5, 12... Aliás, é 15 sobre 12 mais 1 sobre 12. 16, 12 e 4 terços. Então, 4 terços de ml quadrado. Aí, 1 sobre 12 mais 1 sobre 4. Isso aqui é 1 sobre 12 mais 3 sobre 12. Beleza? Então, 4 sobre 12 e 1 terço. Então, 1 terço de ml quadrado. Né? E aí, 0 com L quadrado vai para ml quadrado. Né? E aí, aqui nos produtos de inércia, menos ml quadrado sobre 2, menos ml quadrado sobre 2. 0, 0, 0, 0. Temos nosso JB1. Nosso JB2 vai ser bem parecido. Tá? Vou de novo usar eixos paralelos. Então, JB2 vai ser igual a... A única diferença aqui é que eu vou estar calculando em relação a um sistema de coordenadas que está tipo aqui. Ok? Então, na verdade, o momento de inércia que vai para 0 dessa vez é o do eixo Y. Tá? Porque vira uma rotação em torno dele. Então, vai ser ml quadrado sobre 12. 0 ml quadrado sobre 12. E aí 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mais, e aí, termos da matriz de inércia, né, dos produtos paralelos. Repara agora que o ΔX, o ΔY e o ΔZ invertem. Né? O ΔZ vai ser menos L, aliás, o ΔZ vai ser menos L, o ΔY vai ser menos L sobre 2. E o ΔX segue 0. Né? Então, ΔX vale 0, ΔY vai ser menos L sobre 2 e o ΔZ vai ser menos L. Aí vamos lá, produto de inércia. Os do X dão 0, né? Os que tem um X multiplicando dão 0, os que dão Y vão dar menos L quadrado sobre 2, menos L quadrado sobre 2, né? Os que tem Y e Z. Aí momentos de inércia. Aqui seria ΔY quadrado mais ΔZ quadrado, então 5L quadrado sobre 4. Aqui seria, deixa eu ver, aqui seria ΔX quadrado mais ΔZ quadrado, então L quadrado. E aqui embaixo seria ΔX quadrado, ΔY quadrado, então L quadrado sobre 4. Faço a soma e aí eu encontro meu JB2. Que vai ser, vejamos, aí vamos lá, 1 sobre 12 mais 5 quartos, né? 4 terços de ml quadrado sobre 2. ml quadrado, e aqui é 1 terço de ml quadrado, né? Então, isso, 1 terço de ml quadrado, 0, 0, 0, 0, 0, e aqui, menos ml quadrado sobre 2, não era 0 aqui desse lado, e menos ml quadrado sobre 2. E aí, por fim, para encontrar o J total, saio e somo tudo. Ok? Então, o JA vai ser... Vejamos. Então, vamos lá, né? Tem menos de termos para somar. Então, mr quadrado sobre 4. 4 mais 9 ml quadrado. Então, peraí, no momento nós temos mr quadrado sobre 2 mais 9 ml quadrado. Aí, mais 2 barras, né? Então, mais 4 terços, mais 4 terços. Então, mais 8 terços. Mais 8 terços de ml quadrado. Aí no eixo Y. Eixo Y nós temos mr quadrado sobre 4. Mr quadrado sobre 4 mais 9 ml quadrado. Então mesma coisa, né? Mr quadrado sobre 2. Mais 9 ml quadrado. E aí o das barras que vai ser mais 1 terço mais 1. Né? Então mais 4 terços
mais 4 terços de ml quadrado. Ih, não vai caber. Tá, aí no eixo Z, nós temos mr quadrado sobre 2, mr quadrado sobre 2, ml quadrado e ml quadrado sobre 3. Então, mr quadrado mais 4 terços de ml quadrado. Tá, espero que caiba. Aí os produtos de inércia eram, aliás, o XZ e o XY eram todos zeros, né? Então isso aqui é 0, 0, 0, 0, porque dava 0 para todos os termos. E aí os únicos produtos de inércia que não davam 0 eram os produtos YZ para as duas barras, né? Então menos ml quadrado sobre 2, menos ml quadrado sobre 2. Tá aqui. Menos ml quadrado, menos ml quadrado. E estamos aqui, tudo em ordem com a nossa matriz de inércia. Para ser justo, esse exercício ficou bem mais complicado porque eu resolvi calcular toda a matriz de inércia para vocês, né? Não era necessário. Basta vocês calcularem a última coluna aqui, né? Que estava com termos comparativamente mais bonitos. Tá certo? Então vou só pausar aqui rapidinho para ver se está certo. Beleza, tudo em ordem. E bom, temos nosso JA. Qual que vai ser nosso momento angular? Como isso aqui é uma rotação em torno de um eixo fixo, HA vai ser JA vezes o ômega, ok? Não vou escrever o JA de novo, porque ele está aqui em cima, né? Então, JA vezes... Lembrando que o ômega está no eixo Z, então 0, 0 ômega. E aí, qual que vai ser o resultado? Vai ser... só conta o negócio do terceiro, só conta o que está na terceira coluna, né? Porque só a terceira coluna multiplica o ômega. Então, vai ser 0 na direção x, menos ml quadrado na direção j. Opa, menos ml quadrado na direção j, mais mr quadrado, mais 4 terços. Opa, é mzão aqui. Não devo confundir mzinho com mzão, isso aqui vai ser triste. Mr quadrado mais 4 terços de ml quadrado na direção k. Tudo isso vezes o ômega. Ok? Esse é o nosso momento angular. E aí a gente deriva, né? Então, derivada de HA no tempo vai ser igual a delta HA delta T mais ômega vetorial HA. Ok? Reparem que todos os componentes aqui no HA são constantes, né? Nenhum termo não é constante. Ok? Não tem aceleração angular, então o ômega também é constante. Então a derivada das componentes dá zero. E aí quando você faz o ômega vetorial HA, você fica com ômega na direção K vetorial HA, né? E aí esse termo feio aqui com mzão r quadrado, né? Aquele termo da soma, vai para zero. Então fica só o K vetorial, o menos J aqui. E você fica com ml quadrado, ômega quadrado na direção I. Ok? Então a derivada do nosso momento angular, contra todas as expectativas, acabou surpreendentemente bonita. dH dt é ml quadrado, ômega quadrado na direção I. Ok? Bom, essa é a derivada do momento angular. Aí vamos lá. TQMA, Teorema da Comunidade de Movimento Angular. Momento externo. Como isso aqui é uma rotação em torno de um ponto fixo, eu já vou botar de lado, né? Só que eu vou chamar de MA, né? Já que eu estou calculando em relação ao ponto A. Então, momento externo em relação ao polo A vai ser dH dt mais mg menos A vetorial aceleração do ponto A. A aceleração do ponto A é nula, então fica só MA é igual a dH dt. E agora a gente calcula o momento em relação ao ponto A, certo? Então, deixa eu ver. Pega um print aqui de novo aqui do desenho, né? Calcular as forças. Aliás, calcular os momentos. E vamos lá. As forças que estão atuando aqui no ponto A, claramente não vão gerar momento, né? Então, o que vai gerar momento? A força peso, que está atuando em algum ponto aqui, né? No centro de massa. E as forças aqui no anel, né? As forças em B. Tá certo? Então, momento externo, MA, vai ser G menos A vetorial P. Pera, G menos A? É isso, G menos A vetorial P. Mais B menos A vetorial força B. Ok? Lembrando que G menos A não era a expressão mais bonita que a gente tinha por aqui, né? Deixa eu ver. G menos A era...
Cadê essa bodega? Aqui, 3L sobre 4 vezes 1 sobre Mzão mais Mzinho. Nossa senhora, coisa feia. Então, 3L sobre 4 vezes 1 sobre Mzão mais Mzinho. E aí acho que era M na direção J, mais 2Mzão mais Mzinho na direção K. Pelo menos eu espero que seja isso. Ok? B menos A é comparativamente simples, né? 3L na direção K. E aí vamos calcular torque. G menos A vetorial P vai ser igual a... Bom, o G menos A não vou escrever de novo, muito trabalho. Vetorial o peso. O peso, pelo menos, eu sei que é menos a massa total, né? Então, deixa eu tirar esse parênteses, vai. Menos Mzão mais Mzinho. 2 vezes Mzão mais Mzinho, né? Na verdade. Vezes a gravidade na direção J. Ok? Então, vamos lá. Quando você faz isso aqui, J vetorial J dá 0. K vetorial J não dá 0. Então, talvez fosse melhor ter reescrito mesmo. Mas vamos lá, isso aqui vai dar 3L sobre 4 vezes 1 sobre Mzão mais Mzinho. O termo que não zera é o K, né? Então, vezes 2Mzão mais Mzinho. Vezes... Aí vamos lá. Isso aqui seria um K vetorial J, então daria menos I, mas já tem um sinal de menos, então vira I. Tá? Então isso aqui na direção I, vezes a gravidade, aliás. Vezes 2 vezes a massa total. Tudo isso aqui na direção I. Tá certo? Ou simplificando, G menos A vetorial peso. Corto isso daqui com isso daqui. Esse 4 aqui com esse 2. Dá para deixar um 2 aqui. Então vai ser igual a 2Mão mais Mzinho. G vezes 3L sobre 2. Isso está certo. Tem unidade de torque, então acho que está certo. Esse é o torque do ponto A. E aí, B menos A. Vetorial força B. Esse aqui é bem mais simples, né? 3L na direção K. Vetorial XB. XB na direção I. Mais YB na direção J. E aí, aqui é bem mais simples, né? Vai ser menos 3LYB na direção I. Mais 3LXB na direção J, ok? Então, o momento total, né, em relação ao ponto A, vai ser... O que temos na direção I? Esqueci a direção aqui. I. Então, vai ser... Vamos lá, na direção I. 2Mão mais Mzinho, G, vezes 3L sobre 2, menos 3LYB. Isso aqui na direção I. Mais 3L XB na direção J. Ok? Esse é o nosso momento em relação ao ponto A. Dá até para botar um 3L em evidência, mas não vou fazer isso agora. Vamos deixar aqui. Esse aqui é o momento em relação ao polo A. Ok? Aí, o que eu posso fazer? Posso igualar esse momento com a derivada do momento angular, né? Que era ml quadrado, ômega quadrado, na direção I. Igualando componente a componente, nós temos 2Mão mais Mzinho G vezes 3L sobre 2 menos 3L YB vai ser ml quadrado ômega quadrado. Era isso? ml quadrado ômega quadrado. Perfeito. E aí nós temos também que 3L XB vale 0. Onde você pode concluir que XB vale 0. Ok? A gente já tinha encontrado ZA, valia 0. Agora nós encontramos XB, que também vale 0. Ok? Podemos voltar ali na equação das forças, né? Já faz muito tempo que a gente usou ela, mas está aqui. E você tinha que XA mais XB vale 0. Então você vai encontrar que, na verdade, o XA também vale 0. O XA vale 0. Encontramos 3 já. Encontramos as reações na direção X, encontramos na direção Z. Falta só os Y, ok? E agora a gente está com duas equações e duas variáveis, né? Vou isolar o YB aqui na forma de baixo. Eu vou encontrar aqui YB. Né? Então, já vou dividir tudo por 3L. YB vai ser igual a 2Mão mais Minho vezes G sobre 2. Ok? Menos M
ômega quadrado L sobre 3. Essa é a fórmula do YB. Ok? Para encontrar o YA, volto ali na minha fórmula das forças, né? Encontro YA mais YB vale isso. Então, eu acho melhor printar aqui do que ficar copiando de novo, né? Então, eu sei que YA mais YB vale isso. Ô, pombas. Estraguei os um de novo. Tá. Eu sei que YA mais YB vale isso. E aí agora é só substituir, né? Vou encontrar aqui. YA vai ser igual. Eu vou até abrir as expressões, vai. Então, 2mzão G mais 2mzinho G menos 3m ômega quadrado L sobre 2 menos o YB, né? Então, menos mzão G, né? Vai cortar esse 2 com esse 2 aqui. Menos mzinho G sobre 2 mais m ômega quadrado L sobre 3. E aí, encontramos o YA, né? O YA vai ser mzão G, mais 2mzinho G, menos mzinho sobre 2, tá? Mais 3mzinho G sobre 2. E aí, seria menos 3 meios mais 1 terço, né? 3 meios, menos 3 meios é, na verdade, menos 9 sextos mais 1 terço, que é 2 sextos, né? Então menos 7 sextos. Menos 7 m ômega quadrado L dividido por 6. Esse deve ser o valor de YA. Se tudo deu certo, eu acertei. Deixa eu parar e ver aqui. Sucesso, rapaziada. Era isso mesmo. Mais um item certo. Então tá, todo esse trabalho aqui, né? Se eu não me engano, eu falei que já tínhamos 1 hora quando eu comecei, né? Então, todo esse trabalho aqui, todos esses minutos foram gastos só no item A. Por isso que é exercício de lista e não de prova, né? Mais pra ver se vocês manjam de tudo que tá acontecendo na matéria do que um exercício feito pra vocês fazerem num tempo razoável, tá? Aí tem o item B, né? Deixa eu pegar a questão aqui de novo. Aqui. Ele fala aqui, ó, item B. Determinar a localização e os valores de duas massas M1 e M2 fixadas na parte externa dos volantes A e B suficientes para balancear o sistema. Ok? Então agora sim a questão de balanceamento. Nós vamos botar massas M1 e M2 aqui. Ele fala fixada na parte externa dos volantes A e B. Então, ou seja, eles vão ser colocados no perímetro dos volantes A e B. Ok? Uma no A e uma no B, por sinal. Né? Não sei se está claro denunciado, mas isso é o que ele quer dizer. De forma a balancear o sistema. Balancear o sistema, só ele falar essa frase aqui, me dá 4 equações. Né? Lembrando que o sistema, o eixo de rotação é o eixo Z, ok? Isso aqui vai implicar o quê? XG tem que valer 0, YG tem que valer 0, que mais? Aí tem os produtos de inércia, né? Então, os produtos de inércia associados a uma rotação no eixo Z. Quais eram os produtos de inércia associados a uma rotação no eixo Z, né? Esses dois aqui, o que você coloca no... aliás, os que estão aqui na terceira coluna, né? Então, o JXZ e o JYZ. Tá? Então, JXZ tem que valer 0. JYZ vale 0. Como que a gente calcula o centro de massa? Bom, o XG... Agora, né, repara que XG e YG não são as coordenadas que eu calculei antes, tá? Essas são as coordenadas incluindo essas duas massinhas. Tá? Então, vou falar que a massinha M1 tem coordenadas x1, y1 e z1. E a massinha M2 tem coordenadas x2, y2 e z2. Na verdade, o z1 e o z2 já estão bem definidos, né? O z1 vale 0. É massinha MA e MB, né? M1 e M2, tá perfeito. O Z1 vale 0, porque ele fala que a massinha M1 está no disco A. E o Z2 vale 3L. Porque a massinha 2 está no disco B, tá? Mas é só isso que eu sei a priori, ok? Bom, na verdade dá também para aproveitar que como as massinhas estão no perímetro do disco, eu posso falar que x1² mais y1² é igual a r² e x2² mais y2² é igual a r². Tá? Então essas duas equações aqui, vem dele falar que tem uma massinha em cada disco. Essas duas equações aqui, vem ele falar que as massinhas estão no perímetro do disco. Ok? Né? Ou seja, na parte externa do disco. Tá? Não vem inventar de falar que a parte externa está aqui no meio, né? Falando que você está colocando ela
na parte externa em relação ao eixo Z, sabe? Não, parte externa quer dizer que ele está no perímetro aqui da circunferência, tá? Senão fica impossível de resolver. Enfim, o xg vai ser o quê? Bom, m1 x1 mais m2 x2 mais duas vezes mzão mais mzinho, né, que era a massa do sistema inicial, vezes o xg, que originalmente era 0, tá? Tudo isso dividido por m1 mais m2 mais duas vezes mzão mais mzinho. Opa, duas vezes mzão mais mzinho só. Ok? Isso aqui vale 0. Tá? Ou seja, eu posso sumir com o denominador, né? Posso passar ele multiplicando, vai dar na mesma. E lembrem-se que originalmente o xg já valia 0, né? Vou chamar isso aqui de xg', vai? Para diferenciar do xg original. Então, xg', yg' valem 0. Tá certo? Então, isso aqui já valia 0. O que vai basicamente me dizer que m1x1 mais m2 x2 vale 0. Deixa essa equação aqui. Chama isso aqui de equação 1, vai? Então, na verdade, peraí. Essas equações são tipo 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai ser minha equação 5. Ok? São muitas equações, mas, na verdade, não é tão difícil assim de você perder a conta dela. Aliás, de você manter elas em xeque, sabe? Eu acho que você não se perde porque as equações são razoavelmente simples, né? Só faz questão de anotar cada equação que você tiver, tá? Então, nós temos essa. Aí do yg', linha é igual a 0. Você fica com... opa. Sai o 0, vai. Então, yg' vai ser m1, y1, mais m2, y2, mais duas vezes mzão mais mzinho. De novo, isso representa a massa total do sistema inicial, né? Vezes yg, dividido por m1 mais m2, mais duas vezes mzão mais mzinho. Isso aqui tem que ser 0, ok? De novo, posso sumir com o denominador, né? Eu vou encontrar aqui m1, y1 mais m2, y2 vai ser menos duas vezes mzão mais mzinho. E a gente volta lá em cima. Quanto que valia o yg? Foi a primeira coisa que a gente calculou, né? Então, quanto que valia o yg? Valia... Passei. Valia 3L sobre 4 vezes mzinho sobre mzinho mais mzão. Então, lá embaixo... Então, isso aqui vai ser vezes 3L sobre 4 vezes mzinho sobre mzinho mais mzão. Ok? Corto o mzinho mais mzão. Esse 2 aqui some com parte desse 4. E aí fica m1, y1 mais m2, y2 vai ser igual a menos 3... Opa, faltou 3. Vai ser igual a menos 3ml sobre 2. Isso aqui é nossa equação 6. Então, equação 6 aqui. Aí vem o próximo passo. Produto de inércias XZ vale 0. JXZ, vou chamar de JXZ' também, né? Para diferenciar dos produtos de inércia que a gente já tinha antes. Então, JXZ' e JYZ' vale 0. O JXZ' vale 0 implica o quê? Qual que é o momento de inércia do JX1, aliás, da massinha M1? Bom, vai ser menos M1 X1 Z1. Tá? Momento de inércia de massa pontual é só você multiplicar as coordenadas x e z pela massa, tá? E o sinal de menos. Aí o da massa x2, da massa m2, aliás, né? Menos m2 x2 z2. E qual que era o momento de inércia xz inicial, né? O que a gente tinha no sistema antes da gente colocar as massas? 0. Ok? Então, isso aqui dá 0. Né? Ou colocando de outro jeito... M1 x1 z1 mais M2 x2 z2 é igual a 0. Essa é a nossa equação 7. E por fim, de JYZ linha ser 0, nós temos menos M1 Y1 Z1 menos M2 Y2
Z2. E aí o que mais? E aí também tem um produto de inércia inicial, né? Antes de você colocar o sistema lá. Que era menos ml quadrado. Então, menos ml quadrado vai valer 0. Né? Então, simplificando, M1, Y1, Z1 mais M2, Y2, Z2 é igual a menos ml quadrado. Essa é a nossa equação 8. Agora, é só resolver em função das incógnitas que a gente precisa, né? Então, a priori, nós temos 8 incógnitas, né? X, Y, Z, 1 e 2, né? E a massa M1 e M2. Então, nós temos que descobrir 8 coisas. 2 eles já deram, né? Falaram que Z1 era igual a 0, Z2 era 3L, né? E aí você tem as relações aqui entre X e Y. Então, agora, na verdade, a gente tem 6 coisas para descobrir. É só questão de encontrar o que a gente precisa. Então, vamos vir aqui na equação 7 e lembrar que Z1 vale 0 e Z2 vale 3L. Ok? Z1 vale 0, já te dá logo de cara aqui. Vou botar aqui, né? Vou escrever aqui embaixo. De 7. Então, M1, X1, Z1. Mais M2, X2, Z2 é igual a 0. Z1 é igual a 0. Z2 é igual a 3L. Isso aqui são as equações 1 e 2. 1 e 2. E aí você encontra aqui 3L M2 X2 vale 0. A massa M não vale 0. Então isso implica que o X2 vale 0. Ok, temos uma. Tem outro jeito de prosseguir aqui, mas vamos ver as implicações disso. Da equação, vamos ver, da equação 4. Não, vamos deixar 4 para depois. Da equação 5. Em 5, nós tínhamos que M1, X1, mais M2, X2 vale 0. Como X2 vale 0, segue que X1 vale 0. Ok? Aí o que isso implica? Nas equações 3 e 4, que eram x1 quadrado mais y1 quadrado é igual a r quadrado e x2 quadrado mais y2 quadrado é igual a r quadrado. O que acontece? Substituir x1 e x2 igual a 0, você vai encontrar que y1 é mais ou menos r, y2 é mais ou menos r. Mais duas coisas. Onde mais tem coisa para substituir? Bom, aqui na equação... Bom, nós não estudamos ainda. A equação 6 e a equação... Puta, não dei número para outra? Essa aqui era para ser a 8. E a equação 8. Vamos dar uma olhada na 8, né? Já que a gente tem os valores de Z1 e Z2. Tá? Então, da equação 8, você tem aqui M1, Y1, Z1 mais M2, Y2, Z2 vai valer menos ml quadrado. O Z1 a gente sabe que vale L. Aliás, Z1 vale 0, Z2 vale 3L. Né? Então isso aqui fica 3L M2 Y2 é igual a menos ml quadrado. Até eu chegar nas duas equações aqui de cima, eu não conseguia resolver isso. Ok? Mas agora eu sei que o Y2 vale mais ou menos R. E eu também sei que a massa é positiva. Ok? 3L e M são positivos. Assim como Mzinho e L também são positivos. Então, para esse lado aqui ficar negativo, isso aqui implica que Y2 é negativo. Segue disso que Y2 é igual a menos R, né, já que o raio é positivo. E aí você fica com 3L R M2. Na verdade, menos 3L R M2, né, é igual a menos ml quadrado. Corto menos, corto um dos L's. E você encontra que o M2 vai ser ml dividido por 3R. E com isso a gente encontrou tudo da massa M2. Né? As coordenadas x2, y2 e z2 são... Eu encontrei x2? Encontrei x2, valia 0, né? Então as coordenadas x2, y2 e z2 são 0, menos r e 3l. Ok? E a gente volta e a gente estuda, aí por fim, a do y1, né? Então, para isso a gente usa a equação, acho que era a equação 6,
se eu não me engano. 6. A equação 6 me dizia o quê? M1, Y1 mais M2, Y2 era menos 3ml sobre 2. Então, M1, Y1 mais M2, Y2 é igual a menos 3ml sobre 2. Acontece, a gente sabe quanto vale M2, Y2, né, daqui de cima. M2, Y2 vale, na verdade, menos ml sobre 3. Né? É isso mesmo? É isso, corta um L, passa 3 para o outro lado, isso. Menos ml sobre 3. Então, M1, Y1 menos ml sobre 3 é igual a 3ml sobre 2. Aí você encontra que M1, Y1 vai ser, deixa eu ver, 1/3 menos 3 meios, menos 7 sextos de ml. Aí, de novo, como todos os termos da esquerda, como M1 é positivo, ml são positivos, isso implica que para o lado esquerdo ficar negativo, Y1 é negativo. A gente sabia que Y1, né, era mais ou menos R. Né? Então isso aqui implica Y1 é igual a menos R. Disso segue que menos R, Y1 é igual a menos R, M1. Menos R, M1 é igual a menos 7 sextos de ml. Corta o sinal de menos, passa o R dividindo, e aí você encontra que o M1 é igual a 7ml dividido por 6R. E ele está localizado nas coordenadas. A gente tinha, né? X1 vale 0, Y1 vale menos R, e Y2 e o Z1 também vale 0, né? Porque ele estava no primeiro disco. Então, é basicamente essa a resposta, né? Encontramos as duas massas, encontramos as duas posições. Ok? E só precisamos de 1h40 de aula. Caramba, isso realmente ficou com o tamanho de uma aula normal de vocês, tá? Bom, balanceamento é basicamente isso, né? Concordo que esse vídeo passou um pouquinho aqui do limite, mas cobrimos bastante coisa, né? Boa parte do tempo foi gasto aqui no exercício. Então, qual que é a ideia de balanceamento? Olha, lembra das 4 condições aqui do balanceamento, né? Então, duas coordenadas do centro de massa são 0, né? As coordenadas do eixo. E 2 produtos de inércia, os produtos de inércia são 0. E aí você joga as massinhas aí que ele te deu, né? Ele vai te dar algumas especificações sobre a posição, né? Então essas quatro equações aqui vêm do balanceamento e essas outras 4 equações aqui vêm do enunciado, tá? Via de regra vai ser isso. Então presta atenção no que ele passar para vocês e aí é só você ficar brincando com as equaçõezinhas aí para descobrir como balanceia. Beleza? Então, a partir da próxima aula, a gente não vou dizer que a gente começa giroscópio, né? Mas a gente começa a ver a rotação em torno do ponto fixo, que basicamente prepara vocês para giroscópio, tá? E é isso. Até a próxima, pessoal, e falou! Isso é tudo bem, pessoal.